E o que a gente vai falar aqui hoje é tão sério, gente, que hoje a gente vai ler uns 257 versículos bíblicos hoje. Porque o que vale é o que está na palavra. Amém, gente? Posso trazer um discurso maravilhoso aqui para vocês. Se eu não tenho fundamento na palavra, cara, pode pegar e jogar fora, gente. Amém? Tudo que a gente fala aqui tem que estar fundamentado na palavra. E olha o que a palavra diz sobre o papel da igreja. Qual a missão da igreja? O que Cristo confiou à igreja, o que Jesus, o Pai e o Espírito Santo confiaram à igreja e principalmente confiaram aos pastores. Olha que a palavra fala em 2 Coríntios 5, 18 a 21. Deixa eu beber uma água antes. Cara, puxa, aperta o cinto aí que o negócio vai ser sério hoje, cara. 2 Coríntios 5, 18 ao 21. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da briga e confusão. Ministério da reconciliação. E que ministério da reconciliação é esse, Paulo? Explica pra gente. E ele fala, ou seja, que Cristo estava reconciliando consigo a igreja, os santos do Senhor Jesus, conciliando consigo o mundo. Cara, essa parte aí eu vou pedir para vocês lerem comigo. Não levando em conta os pecados dos homens. E nos confiou a mensagem da reconciliação. Cara, que tem gente nos púlpitos falando, eu tô com nojo, eu tenho ódio do que tu tá fazendo. Por que alguém tem a coragem de falar isso de um púlpito, sendo que o que Deus nos disse para fazer, aquilo que Deus mandou a gente fazer, é pregar a palavra da reconciliação. E se Deus não levou em consideração os pecados dos homens, por que eu vou levar? Cara, meu Deus, vocês entendem que isso é uma questão sua com Deus? Hoje a gente vai falar tudo, gente, tudo, sobre a questão do pecado, sobre o que a palavra diz, sobre tudo. Vocês vão sair daqui com a consciência muito clara sobre essa questão do pecado na vida do homem e o relacionamento com Deus. Versículo 20, portanto somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo um apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, se você tem amor a Cristo, nós deveríamos, todos nós, estar suplicando, reconcilie-se com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Qual é a mensagem da reconciliação? A pessoa chega para você, cara, eu tô me drogando, mano, participei de, orgia sexual, participei de um monte de coisa errada. Cara, deixa eu te falar uma coisa, Cristo se fez pecado no teu lugar, para que nele você fosse chamado justiça de Deus. Cristo condenou todos esses pecados que você está me falando agora. Cristo morreu na cruz por esse pecado que você acabou de me falar. E se você crer em Jesus agora, se você entregar a sua vida para Ele, agora você se torna a justiça de Deus mediante a fé no sacrifício que Jesus fez por você. Essa é a nossa mensagem. Você está com problema, você tem fraquezas, você tem cometido erros na tua vida. Cara, Cristo morreu por cada um dessas fraquezas, cada um dos seus erros, e Ele te tornou justiça de Deus. Mas, Brother Ray, isso não vai fazer a galera meter o pé na jaca. Cara, será que não vai fazer a galera meter o pé na jaca? Bem, eu não posso chegar para vocês e dizer o que eu acho. Vamos para a palavra? Vamos ver o que a palavra diz? Romanos 2:4. Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da sua bondade, da bondade de Deus, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade
de Deus que leva o homem ao arrependimento. Então vamos lá, cara. Se a gente está com um problema na nossa igreja de pessoas vivendo uma vida de pecado, segundo a palavra, o que eu tenho que pregar para que haja arrependimento é a bondade de Deus. É o que a palavra está dizendo. Se eu falar qualquer coisa contrária a isso, eu estou declarando que eu não confio na palavra e eu preciso descer o cacete em vocês para vocês mudarem. Só que se eu faço isso, sabe o que acontece? Vocês vão fazer escondido de mim. Vai continuar o mesmo problema, só que escondido de mim. E quando eu prego sobre a bondade, o que a palavra está me garantindo é que quando eu prego sobre a bondade de Deus, isso vai levar o homem ao arrependimento. E eu preciso crer nisso. Cara, eu como ministro da palavra, eu preciso crer nisso. Se eu tentar mudar vocês pela força do meu braço com uma palavra de condenação, isso que você está fazendo é muito errado, você tem que mudar, eu estou dizendo que eu não confio na palavra e eu preciso fazer com a força do meu braço o que eu estou achando que a palavra é incapaz de fazer. Meu Deus do céu! E hoje o que nós queremos, com fé em Jesus, é esclarecer de uma vez por todas essa questão do pecado e do nosso relacionamento com Deus. Amém, gente? Primeiro de tudo, deixa eu te dar uma boa notícia. Jesus já resolveu o problema do pecado. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Ele já resolveu o problema do pecado nas nossas vidas. Brother Ray, as pessoas ainda estão pecando. Vamos lá, gente. João 1:29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora? Caramba, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Gente, a galera não está pecando adoidada aí? Quem bugou quando leu isso daqui, cara? Assim que eu me converti, eu falei: Deus, o que é isso? Pô, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pô, Cristo veio, já morreu e está todo mundo pecando ainda. O que está acontecendo, Deus? O que está acontecendo? Espírito Santo, me explica, que eu preciso entender isso. Então vamos lá, primeira dica de hoje, gente. Toda vez que você vê um versículo bíblico falando a palavra pecado no singular, ele está falando de natureza pecaminosa. Quando você vê pecados no plural, está falando dos frutos do pecado, fruto da natureza pecaminosa. Porque eu tinha a natureza pecaminosa, eu pecava. Os frutos que você via eu cometendo no passado, era fruto da natureza que eu tinha. E o que Cristo ele veio resolver foi destruir essa natureza pecaminosa. Por isso que João ele falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porém, a minha palavra só não basta. Vamos para a palavra. Amém, minha gente? Amém. Exemplo, Romanos 5:12. O pecado, falando da natureza, entrou no mundo por meio de um homem só, Adão. E o pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. O que a palavra está falando aqui? Que a natureza pecaminosa, ela entrou no mundo por meio de Adão. Amém, gente? Todo aquele que nasceu de Adão e os que nasceram da descendência de Adão, nasceram já com essa natureza pecaminosa. Estão entendendo isso, gente? Então, quando a gente fala que é da questão da natureza, ontem no Collab a gente até falou, né? Às vezes a gente vê, cara, bebezinho, 1, 2 anos de idade. Ninguém nunca ensinou, logicamente, que um pai e uma mãe nunca vai ensinar para essa criança a roubar e a mentir, não é verdade, gente? O pai não vai ensinar isso para a criança. E você vê as crianças, às vezes, pega um brinquedinho do amiguinho lá, cara, numa inocência, tá roubando o brinquedo do amigo, e aí o pai pergunta: meu filho, você pegou aquele brinquedo? E fala: não, papai, não peguei não. Por que a criança faz isso? Por causa da natureza pecaminosa, gente. Amém?
e essa natureza pecaminosa, ela veio de Adão. Tá fazendo sentido isso, gente? Mas olha o que Jesus fez com a natureza pecaminosa. Aperta o cinto, rapaziada. Olha o que Jesus fez com a natureza pecaminosa. Romanos 6, 4 ao 6, depois a gente pula para o 11. Diz o seguinte: assim, quando fomos batizados, batismo está chegando aí, hein, rapaziada? Fomos sepultados com ele por termos morrido junto com ele. Quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, você naturalmente, no seu espírito, você está morrendo com Cristo. É o que a palavra está dizendo aqui. No batismo, fomos sepultados com ele, por termos morrido junto com ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma nova vida. Amém, gente? O convite é esse: ei, se liga que quando você entregou a sua vida para Jesus, você morreu com ele e ressuscitou junto com ele para viver um novo estilo de vida. Versículo 5: pois se fomos unidos com ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com ele por uma ressurreição igual a dele. Versículo 6: pois sabemos que a nossa velha natureza pecaminosa foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Ô, gente, a gente só está falando de pecado aqui hoje porque tem um monte de gente falando um monte de asneira aí fora, pregadores com milhões de seguidores, e infelizmente as pessoas de dentro de casa têm ouvido isso. Por que a gente não fala de pecado aqui? Porque você está morto para o pecado. Cara, quando você vai num enterro de alguém, tem alguém lá, morreu, você não suporta aquela pessoa, aí você quer vomitar tudo em cima daquela pessoa: você é um maldito, eu te odeio, você me causou muito mal e você desgraçou minha família, você não presta nada, você é um lixo. O que o morto faz? Ele sentiu alguma coisa quando você estava falando isso? O que a gente deve fazer com o pecado? Cara, quando o pecado tenta, de alguma forma, influenciar a sua vida, sabe o que você tem que fazer? Se fingir de morto. Quanto mais você tem a consciência de que você foi liberto disso, cara, isso não te abala mais. Sou eu que estou falando, cara, é a palavra que está falando. A palavra diz que a gente morreu para o pecado, nós fomos libertos do pecado. Olha aí que Hebreus 9, 24 fala: pois Cristo não adentrou a um santuário erguido por mãos humanas, uma simples ilustração do que é verdadeiro. Ele entrou nos céus, mas para agora se apresentar diante de Deus em nosso benefício. Ele também não se ofereceu por muitas vezes, como procede o sumo sacerdote, que entra no Santo dos Santos de ano em ano, portando sangue alheio. Isso que ele está falando aqui é da antiga aliança. Antigamente, quando o homem pecava, quando o povo pecava, o sumo sacerdote tinha que sacrificar um animal. Só que esse sacrifício nunca tirou o pecado do homem. Era temporário, perdoava aquele. O homem pecou de novo, está com outro problema com Deus. E o que a palavra está dizendo aqui é que Cristo, ele não precisava mais, depois do sacrifício dele, ele não precisaria mais morrer vez após vez. Ora, se assim fosse necessário, seria necessário que Cristo sofresse muitas vezes, desde o início do mundo. Mas agora, olha isso, gente, mas agora ele manifestou-se de uma vez por todas, no final dos tempos, para aniquilar o pecado por intermédio do sacrifício de si mesmo.
Cristo, ele aniquilou o pecado dentro de você. Church, o Cristo aniquilou, ele destruiu a sua natureza pecaminosa. E por que que as pessoas ainda continuam assim? Porque ninguém ensina isso. Porque está todo mundo preocupado com as tuas ações pecaminosas e ninguém te avisa que Cristo destruiu a tua natureza pecaminosa. Cristo aniquilou, ele acabou com a sua natureza pecaminosa. E as pessoas continuam pecando porque acham que ainda tem essa natureza pecaminosa, porque elas ainda são impulsionadas a fazer aquilo que o velho homem que já morreu fazia. Cara, a igreja precisa acordar e entender que o nosso velho homem, que antes de Cristo fazia tantas coisas erradas, morreu. E uma vez que eu entendo que esse velho homem morreu, eu busco na palavra aprender agora quem eu sou em Cristo. Amém? Aleluia. Aleluia. E é por causa disso, church, que o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 5,17. Portanto, agora, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Todas as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quem aqui já ouviu essa palavra pelo menos 257 vezes? Né? A gente está cansado de ouvir essa palavra. Agora vocês entendem o porquê que Paulo está falando. Agora, quem está em Cristo é nova criatura. Por que que é nova criatura? Porque Cristo pegou uma natureza velha, destruiu e te fez uma nova natureza. Te deu uma nova natureza. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Ele fez novas todas as coisas. E quando que isso aconteceu nas nossas vidas, church? João 1,12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Os que não nasceram por descendência natural, mas nem nasceram nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Quando que isso aconteceu? Quando você creu no nome de Jesus. Quando você creu no nome de Jesus, você recebeu a natureza do próprio Deus. Você recebeu um espírito santificado. Cristo destruiu a sua velha natureza humana e te deu um espírito santificado. Ser filhos de Deus não é um título de gente que vem para a igreja. Amém, gente? Isso é quem nós somos, é a sua essência, o seu ser. Você é um filho de Deus, igual você é filho do seu pai e da sua mãe, agora não mais pela vontade do homem, você nasceu de Deus, você é filho de Deus agora. E assim como você não recebeu essa natureza pecaminosa de Adão por algo que você fez, você também não recebeu essa nova natureza por causa de algo que você fez. Quem está entendendo isso? Vocês entenderam? Cara, a gente era descendência de Adão, recebemos a natureza pecaminosa. Cristo morreu por nós, nós cremos que o Senhor Jesus morreu por nós, cremos no nome dele. O que a palavra está falando? Ao crer, você se torna filho de Deus. Ao crer, o que a gente fez? Boas obras, a gente fez boas obras, a gente estava se comportando, a palavra está falando... E quando o reizinho estava indo super bem, Deus olhou para ele e falou, agora tu pode ser meu filho. Foi isso que a palavra falou? Não, a hora que a gente crê, a gente se torna filho de Deus. Amém? Cristo aniquilou, ele destruiu a natureza pecaminosa. Aleluia, e nos deu uma natureza santificada. Olha aqui que João 10,10 fala, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim, Cristo falando, eu vim para que tenham vida. E essa palavra vida, no grego original, tem diferenças. Algumas vezes a palavra vida no grego está escrito bios, e é a vida natural. Essa palavra vida, no grego está escrito zoe.
que quer dizer a vida do próprio Deus. Eu vim para que vocês recebessem a vida, a natureza do próprio Deus em vocês e recebessem ela em abundância. Olha o que diz Romanos 5,19. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio das nossas boas obras, gente. Não, cara. Por meio da obediência de um único homem, Jesus, muitos serão feitos justos. Vocês entendem isso? Que nós nos tornamos justos por causa da obediência de Cristo, não era por causa do nosso desempenho. E é impressionante como a igreja tem uma facilidade tremenda. Tu fala, pô, tu é pecador. Se eu falar, a Nanda no último culto perguntou, quem é pecador aqui? Um monte de gente levantou a mão. Por quê, cara? Tem ouvido isso a vida inteira. A palavra fala que ele nos tornou santos, filhos de Deus. E aí quando a gente fala isso, poucas pessoas levantam a mão, por quê? Estão julgando segundo as ações, ao invés de julgar segundo o que a palavra está dizendo. Se a palavra está dizendo que tu é filho, mano, que você é santo, que você foi santificado, por mais que você ainda não esteja se comportando como tal, se a palavra está dizendo que você é, você é. E o que você precisa é entender que você é, agora que você entendeu quem você é, você passa a se comportar como tal. Se eu continuo tratando vocês como pobres, miseráveis, pecadores, vocês vão continuar agindo e se comportando como pobres, miseráveis, pecadores. Porém, o que a palavra está dizendo a respeito de vocês? Vocês são santos, sacerdócio santo, nação eleita, filhos de Deus. É isso que a palavra está falando de você. Então, o que eu tenho que falar de você? Sobre as coisas que você faz ou sobre quem Deus te tornou? Quando eu declaro quem Deus te tornou, você passa a se comportar como tal. E essa é a obra do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo não fala, olha, isso daí que você está fazendo errado. Cara, o nosso pastor Benel, uma vez conversando com ele, ele falou um exemplo que a gente achou lindo. Quando ele pegou o filho dele na mentira. O Timóteo, hoje é pastor da Nova de Ipanema. Ele pegou o Timóteo mentindo. O que naturalmente o homem faz? Seu mentiroso. Tu tá mentindo, moleque? Tu é um mentiroso. O que o Bené, com a sabedoria de Deus, falou? Filho, você não precisa fazer isso, porque você não é um mentiroso. Olha a diferença. Ele ouviu do pai o que ele não é. Porque ele ouviu do pai o que ele não é, ele passa a ser o que o pai dele está dizendo que ele é. Ele não é um mentiroso. Quando eu declaro para vocês quem vocês são em Cristo, vocês passam a se comportar como quem vocês são em Cristo. Tá fazendo sentido isso, gente? Aleluia! Glória a Deus! A obra salvadora de Jesus foi completa e perfeita e inteiramente feita por Ele para as nossas vidas, em nossas vidas. Olha aqui que diz Hebreus 10, do 8 a 23. Muita coisa, gente, muita coisa poderosa. Primeiro ele disse, sacrifícios e ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste. Cristo falando para Deus, você não quis isso, nem dele se agradou. Tudo que fizeram na antiga aliança, Deus não quis e ele não se agradou disso. Então acrescentou, Cristo falando para Deus, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro padrão da antiga aliança para estabelecer o segundo padrão da nova aliança. Pelo cumprimento dessa vontade, o que está escrito, gente? Fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido de uma vez por todas. Meu Deus! Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos repetidamente. Oferece os mesmos sacrifícios que nunca
podem remover pecados. Sabe o que é esse tipo de sacrifício aqui também? Jejum, gente. Cara, as igrejas legalistas amam falar de jejum. Vamos fazer jejum para tudo, jejum para não pecar mais. Esse tipo de sacrifício Deus não se agradou. Qual o sacrifício que removeu os pecados? O sacrifício de jejum? Se assim fosse, cara, Cristo não precisava vir. A gente fazia jejum para tudo, para o resto da vida. Qual foi o sacrifício que Deus recebeu e que foi válido para Deus para remover o pecado do homem? O sacrifício de Jesus. Versículo 12. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, se assentou à direita de Deus. Quem se assenta, gente? Quem terminou a obra. Ele fez a obra perfeita e completa, porque ele fez a obra completamente, ele se assentou à direita de Deus. Daí em diante, versículo 13, ele está esperando até que seus inimigos sejam como estrados para os seus pés. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Cara, nós fomos aperfeiçoados para sempre. Quem está sendo santificado? Quem está sendo salvo? Você entrega a tua vida a Jesus, você, naquele momento, você é aperfeiçoado para sempre. Naquele exato momento, você se torna santo. Ele te fez santo. Amém, gente? Aleluia. O Espírito também nos testifica a respeito. Primeiro ele diz, versículo 16: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei na sua mente. Versículo 17, a igreja adora esse versículo. E acrescenta, todos os seus pecados, dos seus pecados e iniquidades, eu jamais me lembrarei. Meu Deus, Deus falando, eu jamais me lembrarei das suas iniquidades e dos seus pecados. Onde esses pecados foram perdoados, já não há mais necessidade de sacrifício por eles. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo da presença de Deus, no lugar santíssimo da presença de Deus pelas nossas boas obras, pelo sangue de Jesus. Por causa do sangue de Jesus, hoje eu e vocês, nós temos acesso constante a Deus para entrar no Santíssimo, no íntimo com o seu Pai. Vocês estão entendendo isso? Aquilo que os sacerdotes morriam de medo de entrar na presença do Santíssimo, na presença no Santíssimo lugar, na presença de Deus. Hoje eu e você, nós temos toda a confiança de fazer isso por causa do sangue de Jesus. Por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isso é, do seu corpo, o véu que foi rasgado. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e plena convicção de fé, tendo os nossos corações aspergidos por aquele sangue para purificar a gente de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Church, meu Deus, isso é evangelho, isso são boas novas. Cara, você está com sentimento de culpa, pensamentos de culpa de algo que você fez. Cara, esses pensamentos precisam ser lavados com a palavra, que Cristo já morreu por você e você não tem mais o porquê ter vergonha daquilo que você fez. Deus, Ele não quer que você vive uma vida sofrendo por aquilo que você fez. Deus quer que você exerça metanoia, mudança de mentalidade. O arrependimento genuíno não é ficar chorando, ai meu Deus, o que eu fiz no passado. Não, o arrependimento genuíno é, Deus, eu entendi que isso que eu fiz foi errado.
e eu entendo que eu preciso mudar. Deus, me ajuda a mudar. É esse o arrependimento que Deus quer. Deus não quer choro, Deus não quer gritaria, Deus não quer parafernália para mostrar um grande teatro. Ai, como eu estou arrependido. Deus quer um coração sincero, consciente do que fez de errado. Deus, eu entendi que eu errei, eu preciso do teu Espírito para mudar. Eu quero mudar, me ajuda. Amém, gente? Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Por causa disso que o apóstolo Paulo ele fala em Romanos 8, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quem já leu esse versículo 257 vezes? Cansamos de ler, né, esse versículo. Por causa disso, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por que que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus? Porque Cristo morreu no nosso lugar. Ele destruiu a natureza pecaminosa. Amém, gente? E a gente precisa entender uma coisa. 1 Tessalonicenses 5:23, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Olha só, eu não aguento com os religiosos, cara, que vamos fazer a semana da santificação, aleluia. A gente vai entrar num jejum e a gente vem aqui toda semana, todo dia, para a gente orar, para a gente se santificar mais. Aonde está nisso na palavra? Pelo amor de Deus. Nova aliança, tá, gente? A gente está falando aqui de nova aliança. Nós somos cristãos ou judeus, gente? Pelo amor de Deus. A gente acredita em Jesus, amém? Somos cristãos porque cremos naquilo que Cristo fez por nós. Antiga aliança, Deus estava mostrando no Antigo Testamento aquilo que Ele faria em Cristo. Nós somos povo da nova aliança e vivemos aquilo que Cristo já fez por nós. Então a doutrina para nós, a igreja do Senhor Jesus, está no Novo Testamento. Quando a gente estuda o Antigo Testamento, a gente estuda olhando para tipos que apontavam para Jesus, que ensinava aquilo que Deus ia fazer em Cristo Jesus. Está entendendo que no Antigo Testamento não tem doutrina para a gente que somos da nova aliança? Amém, gente? Então o que Paulo está falando aqui em Tessalonicenses, cara? Para a gente que acha que a santificação vem através de sacrifício meu de jejum e oração. Olha o que Paulo está falando. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. A oração de Jesus foi: Pai, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Vocês entendem que Cristo ele destruiu a natureza pecaminosa, nos deu uma natureza santificada. E aqui está a chave, ó, continuando. Que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos num corpo. Amém, gente? Deus tratou o nosso espírito. A nossa alma continua zoada, tá, gente? E o que a gente faz diariamente é submeter a nossa alma ao novo espírito, que recebe a direção do Espírito de Deus, declarando quem nós somos. A gente fortalece o nosso espírito através da meditação na palavra de Cristo, falando quem nós somos nele. Quando eu fortaleço o meu espírito na palavra, a minha alma se submete ao meu espírito. A minha alma, que são os meus sentimentos, que vive com base nas experiências daquilo que eu fiz no passado, agora aprende quem eu sou em Cristo Jesus e passa a ser submetida ao meu espírito. Por isso que quem medita mais na palavra sabe mais quem é em Cristo e não fica cometendo os mesmos erros do passado. Amém, gente? Amém. Aleluia! Deus ele destruiu a natureza pecaminosa no nosso espírito. E uma coisa que é importante a gente entender, gente.
Deus ele tratou o espírito. A nossa alma ela é tratada segundo o que a gente se alimenta da palavra. Eu vou me alimentando da palavra, a alma vai sendo tratada. O nosso corpo, ele é sustentado pelo Espírito. Se eu pego uma enfermidade, pelo poder do Espírito de Deus que habita em mim, eu posso falar: Espírito Santo, eu ordeno em nome de Jesus que essa enfermidade seja destruída do meu corpo. E eu te peço em nome de Jesus que você manifeste o seu poder no meu corpo agora, destruindo essa enfermidade e me dando saúde plena. Amém, gente? Então, Deus ele tratou inteiramente do nosso espírito, ele nos deu um espírito santificado. A alma está sendo tratada conforme a gente alimenta o nosso espírito. O nosso corpo, ele está sendo mantido pelo poder de Deus, do Espírito de Deus, ele está sendo mantido, mas nosso corpo ele tem prazo de validade, gente. Amém? O Espírito Santo ele vai nos ajudando, nos combatendo todas as enfermidades, mas nosso corpo tem prazo de validade. Amém, gente? Efésios 1:13, nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Gente, nós fomos selados com o Espírito porque nós recebemos um novo Espírito. E o Espírito de Deus, ele habita em nosso espírito santificado. Por isso que quando você erra, você peca, o Espírito Santo não sai de você, porque você está pecando no seu corpo e na sua alma. E cada um está separado, apesar de estar no mesmo corpo. Quando a palavra fala que nós somos templo do Espírito, estamos declarando que o Espírito de Deus... O que está falando ali? Tá bom. Meu ponto eletrônico. Vou tirar. Vamos lá. Quando a palavra fala que somos templo do Espírito, o Espírito ele habita no nosso espírito santificado. Amém? Por isso que quando a gente falha, o Espírito de Deus não sai da gente. E vocês entendem que se saísse a gente estava lascado? Vocês entendem que a gente precisa do Espírito? Cara, Deus ele nos deu o Espírito dele para nos ajudar. Ele não nos deu o Espírito dele porque a gente merecia. Ele nos deu o Espírito dele porque ele entende que a gente precisa do Espírito dele para submeter a nossa alma e as práticas que a gente tinha no passado ao Espírito dele e viver em novidade de vida. Tá fazendo sentido isso, gente? Meu Deus. Então, gente, resumo até aqui. Romanos, não vou ler o resumo não, depois você vai em casa e você vai ouvir essa palavra de novo. Eu tinha feito com muito carinho um resumo do que a gente falou até aqui, mas você vai assistir em casa depois e vai fazer o seu próprio resumo. Amém, gente? Então agora, a gente precisa entender, agora que vem o X da questão, gente. A gente entendeu, cara, eu vou ter que ler o resumo. A gente entendeu que a gente foi sepultado com Jesus, amém? Isso está em Romanos 6,4. Nossa velha natureza pecaminosa morreu com ele. Hebreus 9,26 diz que Jesus, de uma vez por todas, aniquilou o pecado. Amém, gente? Por intermédio do sacrifício dele. 2 Coríntios 5,17 diz que em Cristo nós somos nova criatura, recebemos uma nova criatura. João 1,12 confirma que quem crê em Jesus se torna filho dele. Hebreus 10,10 diz que Jesus nos santificou de uma vez por toda, nos tornou santos. Hebreus 10,17 diz que Deus jamais se lembrará dos nossos pecados. E Efésios 1,13 diz que o Espírito de Deus ele foi selado em nós como garantia da nossa herança. Amém, gente? Tudo isso para provar que Deus resolveu de uma vez por todas a questão do pecado em nossas vidas. Amém, gente? Cara, lê, relê 257 vezes,
tudo isso que foi falado aqui, porque essa é a maior prova existente de que Deus, ele resolveu a questão do pecado em nossas vidas. Amém, gente? Então agora, o X da questão, para a gente entender o que Paulo está falando em 1 Coríntios 6, 9 ao 11. Gente, essa é a grande questão. Quem não entendeu o que Paulo está falando aqui nessa palavra, faz uma grande confusão dentro da igreja. Olha que a palavra de 1 Coríntios 6, 9 ao 11 diz: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Bam! Cara, tá rolando até som do inferno em videozinhos aí, cara, de gente lendo essa palavra. Para deixar as pessoas apavoradas e achar que nem salvas são. Meu Deus, olha o que está falando. Vocês não sabem quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Olha o que ele fala. Nem idólatras, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Aí danou-se, né? Pô, Brother Ray, tu falou que estava tudo certo, cara, que Deus tinha resolvido o negócio lá do pecado, cara, que eu estava salvo, que estava tudo legal, e agora está falando que eu não vou herdar o reino de Deus. Aí lascou tudo. Agora eu não entendi nada. Vamos para a palavra, né, gente? Vamos entender isso? Coisa mais linda é que o apóstolo Paulo, ele fala no versículo 11, assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados e foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. Engraçado que quem lê isso para, né? Esquece que tem o versículo 11. Interessante, né? Meu Deus. E aí que está a grande confusão dentro da igreja, gente. O problema todo está entre associar o herdar o reino de Deus com salvação. O problema todo está aí. Quem associa reino de Deus com salvação, lascou tudo, gente. Tá tudo errado. Se a gente fizer isso, cara, vamos fechar essa igreja, porque todos nós vamos para o inferno, gente. Porque aqui, ó, gente, tá caluniadores. Sabe aquela desculpinha que tu dá quando tu não quer ir na festinha de alguém? Ai, não tô afim. Ai, desculpa, eu queria tanto ir, mas tô com a enxaqueca. Mentira, cara. Cara, os caluniadores não herdarão o reino de Deus, cara, vai todo mundo pro inferno. Quem dá essa desculpinha, vai pro inferno, tá? Eu acho engraçado que os legalistas pegam as coisas que aquele que está pregando conseguiu superar, né? E quem está lutando que se lasque, né? Eu estou aqui, eu consegui superar de boa, dá para eu falar, descer a marreta em quem está lutando. Aí é fácil, quando você já superou. Se tu não tem essa fraqueza, é muito fácil para você estar falando isso. E a consideração com aqueles que estão lutando, cara. Meu Deus. Se herdar o reino de Deus está ligado, associado à salvação, a gente está lascado. E não para por aí não. Gálatas 5 também fala isso. Gálatas 5, 19 ao 21. Ora, olha o que a palavra fala, cara. É importante notar essas coisas. As obras da natureza humana produzirão... O que vai produzir essas coisas? As obras da natureza humana. O que Cristo fez com a natureza humana? Aniquilou a natureza humana, né? As obras da natureza humana são as seguintes: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio e discórdia, ciúmes e ira, esforço constante para conseguir o melhor para si próprio. Quem trabalha demais aí tá lascado, rapaziada. Quem trabalha muito aí para conseguir uma vida melhor tá arrebentado. Ó, queixas, quem reclama, cara, não vai herdar. Quem critica, gente, cara, vamos arrumar nossa mala. Vai dar ruim.
dissensões e facções, inveja, gente, embriaguez, orgias e todas as espécies de coisas. Vou dizer-lhes novamente, como já fiz antes, que todo aquele que levar esse tipo de vida não herdará o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E aí olha o que ele fala. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Efésios 5:5. Podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso que é idólatra não herdará o reino de Deus. Gente, então associar reino de Deus à salvação lascou, vai todo mundo para o inferno. Não é verdade? Vamos ser sinceros? É isso, cara. Se herdar o reino de Deus está associado com isso, lascou. Agora escuta isso, church. Escuta isso. Qualquer pregador que vocês ouvirem dizer que quem pratica essas coisas não será salvo, cancela da sua vida agora. Qualquer pregador que vocês ouvirem dizer que quem pratica essa lista de coisas não será salvo, cancelem da sua vida agora. Porque ele está te dizendo que a Bíblia é contraditória. Quem diz que a Bíblia é contraditória é um enviado do quinto subsolo do inferno para te afastar do teu Pai, de Cristo que te salvou, de Cristo que morreu pelos teus pecados e pelas tuas fraquezas. Agora vamos entender essa questão toda. Meu Deus. Church, ou a gente foi salvo pela graça, favor imerecido, ou a gente está lascado. Se fosse por boas obras, não haveria necessidade de Cristo ter morrido por nós. Faz sentido isso, gente? Cara, se é por boas obras, vamos viver tentando fazer as boas obras como os judeus viveram. Cristo não teria necessidade de morrer por nós. Ou nós somos salvos pela graça mediante a fé, ou vai todo mundo para o inferno. Então vamos entender isso. Everybody. Mas a minha opinião não basta, né, gente? O que vale? Palavra. Vamos lá. O que a palavra fala? É por obras ou é por fé, gente? João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele não pereça, mas tenha. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Pelo quê, gente? Por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. O que te leva para o inferno? Suas obras? Não. O que te leva para o inferno é não crer no nome do Senhor Jesus. Romanos 10, 9 e 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ponto. Versículo 10, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Meu Deus. E Efésios 2, 8, cara, e 9. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Sabe o que acontece na igreja dos legalistas? Tá lá os pastores fingindo ser santos e achando que são salvos pelas suas boas obras. O que a palavra está falando? Que você é salvo pela graça de Deus.
Cristo aniquilou o pecado na sua vida, ele destruiu a natureza pecaminosa na sua vida, e a partir do momento que você creu no Senhor Jesus, você está salvo. Amém, gente? Beleza, Brother Ray. Então, se é pela fé, por que que Paulo está falando que quem pratica essas coisas não herdará o reino dos céus? Princípio básico da escola bíblica. Eu e a Nanda, a gente aprendeu isso na aula 1 da escola bíblica, que é o seguinte princípio. Vocês precisam anotar isso, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Amém, minha gente? Isso é um princípio, cara, que faz toda a diferença. Uma vez que você entende que uma coisa é uma coisa e a outra coisa é outra coisa, aí tudo faz sentido. Amém? Uma coisa é entrar no reino de Deus e outra coisa é herdar o reino de Deus. Amém, gente? Antes de Jesus morrer pelos nossos pecados e destruir a nossa natureza pecaminosa, ele falava sobre entrar no reino de Deus. Depois que Jesus morreu pelos nossos pecados, você só encontra na Nova Aliança, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, Paulo falando sobre herdar o reino de Deus. Tá fazendo sentido isso, gente? Uma coisa é você entrar, outra coisa é você herdar. Amém? Mateus 18:3, e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, falando do que, gente? Do novo nascimento, de modo algum entrareis no reino dos céus. Depois que Jesus morreu por nós, a gente só vê Paulo falando sobre herdar. E olha aqui que o próprio Jesus falou em Lucas 17:20. Alguns fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus. E ele respondeu: quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer: veja, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. E o apóstolo Paulo, ele fecha essa equação de uma vez por todas em Romanos 14:17, quando ele fala: pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou bebida, mas de viver corretamente, em paz e com a alegria que o Espírito dá. Então vamos lá, gente. Herdar o reino de Deus é sobre viver de acordo com a nossa nova natureza, de forma correta, em paz e com a alegria que o Espírito Santo dá. Quem pratica aquela lista de pecados não consegue desfrutar da sua nova natureza e viver de uma forma correta, com a paz que excede todo o entendimento, e desfrutar da alegria dos céus, que só pode ser dada e desfrutada pelo Espírito Santo. Quem pratica aquela lista de pecados simplesmente está deixando de desfrutar da vida plena que Deus te deu. Ficou claro isso, gente? Beleza, agora quando a gente peca, o que acontece, Brother Ray? Que horas são, gente? Vamos lá, vou tentar fechar muito rápido. Deus, ele criou tudo de forma perfeita. Amém? A gente já cansou de ler aqui 257 versículos mostrando pra gente que Deus, ele resolveu a questão do pecado em Cristo. Amém? Recebemos uma nova natureza. Entendemos que existe uma diferença entre entrar no reino de Deus e herdar o reino de Deus. A gente já entendeu isso. Agora, o que acontece quando eu e você vivemos uma vida de pecado? A gente precisa entender que Deus, ele construiu tudo de uma forma perfeita. Amém, gente? Deus é Deus. Amém, gente?
se eu e você dedicarmos a nossa vida inteira a construir algo, existe uma grande possibilidade de ainda faltar alguma coisa. E alguém olhar e falar, pô, tu se empenhou a vida inteira, mas, mano, faltou isso daqui que poderia ficar melhor. Vocês entendem que para Deus não existe isso? Deus, ele construiu tudo de uma forma perfeita. Então a gente precisa ir lá para Gênesis. Antes da gente ir para Gênesis, a gente precisa entender o que é o pecado. É importante a gente entender o que é o pecado. Amém, gente? A palavra pecado, ela aparece no hebraico de formas diferentes, mas os estudiosos em hebraico, eu não sou, tá, gente? Mas nos meus estudos, eu pesquisando, eu vi que os estudiosos em hebraico, eles dizem que essa palavra ratá, eu coloquei aí, é uma das palavras principais que descreve o pecado em hebraico. E o sentido dessa palavra ratá, ele está... tem um sentido básico que é errar o caminho, errar o alvo, errar o caminho. Quando a gente vê no Antigo Testamento em hebraico a palavra pecado, o sentido dessa palavra é ratá, que significa errar o alvo, errar o caminho. Já na língua grega, a palavra para melhor caracterizar a ideia do pecado é a palavra hamartia. A gente fala muito sobre isso aqui, cujo significado básico é falha, culpa e o pecado ligado à natureza pecaminosa do homem. E por fim, o conceito do pecado, em latim, vem derivado de peccare, que significa dar um passo em falso, perder o pé ou cair. Ou seja, o pecado é fazer algo diferente daquilo que foi projetado para ser feito. Existe um alvo, um propósito. Pecar é não atingir esse alvo, é não cumprir com esse propósito, é falhar com o propósito. Estão entendendo isso? Deus, ele criou tudo de uma forma perfeita, para funcionar de uma forma perfeita. E a gente vê isso em Gênesis 1, 2 e 3. Gostaria muito de ler isso com vocês, mas a gente está com tempo curto. Vou ler muito rápido a forma que Deus, ele criou a natureza em Gênesis 1, 27. Gênesis 1, 11. No terceiro dia, disse Deus, cubra-se da terra, a terra de vegetação, plantas que deem semente e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies, e assim foi. Olha que louco isso, gente. Deus, ele criou tudo de uma forma tão perfeita que tudo que Deus criou em si tem o suprimento de reproduzir aquilo que a criação é. Versículo 12, a terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies, e Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o terceiro dia. Depois do quinto dia, quando Deus já havia criado todas as coisas, daí então ele criou o homem e a mulher. Gênesis 1, 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, Deus, o homem e a mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, encham e subjuguem a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. E Deus viu tudo que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se tarde e manhã e esse foi o sexto dia. Estava tudo lindo, tudo perfeito. Gênesis 2, e aqui está uma chave poderosa, gente. Fala que essa é a história das origens dos céus e da terra no tempo que tudo foi criado. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, olha que interessante no versículo 5. Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover na terra e também não havia homem para cultivar o solo. Pausa.
Deus, ele criou tudo perfeito. Estava tudo pronto. Sexto dia, Deus estava para criar o homem após ter criado todo o planeta, o universo, a Terra de uma forma perfeita. A palavra está dizendo que não havia nascido arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover na terra e também não havia o homem. Parece ser dois fatores. Não tinha feito chover e também não havia homem. No versículo 6 ele fala: todavia brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então, peraí, as coisas não estavam nascendo, não era por falta de água. Apesar da chuva ser um fator importante, a palavra está dizendo que as coisas não nasciam ainda, porque ainda não havia o homem. Porque tinha água na terra para os arbustos nascerem e as plantas serem germinadas. Não havia o homem para cultivar o solo. No versículo 7, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste e ali colocou o homem que formara. A terra estava pronta, gente, como um software. Todo software precisa de uma chave importante que faz com que aquele software funcione de uma forma perfeita. E qual era a chave importante para que a terra funcionasse de forma perfeita? Ter um homem conectado com Deus. Uma vez que Deus criou o homem, conectou, soprou sobre as narinas do homem o sopro de Deus, a vida dele, essa terra começou a funcionar de forma perfeita. Então o Senhor Deus, no versículo 9, fez nascer do solo todo tipo de árvores, agradáveis aos olhos e boas para alimento. E em amor criou a liberdade de escolha do homem. Na continuação, e no meio do jardim estava ali a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 16, e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comer dela, certamente você morrerá. A árvore do conhecimento do bem e do mal representa a separação, representa a declaração do homem. Ao comer aquele fruto, o homem está declarando: Deus, eu quero viver independente de você. Era isso que a árvore do bem e do mal representava, a árvore do conhecimento do bem e do mal representava. A gente sabe que essa árvore também representa a lei, porque ela representa o esforço humano do homem. O diabo ali, ele foi chamado de o pai da mentira, e a oferta que ele fez para Adão e Eva era uma oferta mentirosa. Ele fala: coma desse fruto e você vai ser como Deus. Você sendo como Deus, não depende mais dele. Por isso o diabo é chamado pai da mentira, porque Adão e Eva já eram semelhantes de Deus, semelhantes a Deus. E eles não dependiam de Deus, eles viviam em harmonia com Deus. Estão entendendo isso, church? Agora é a hora que deu ruim. Gênesis 3,17, ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore que ordenei que você não comesse, maldita é a terra. Entenda que Deus não amaldiçoou a terra, ele declarou que agora a terra que eu criei para funcionar de uma forma perfeita com um homem conectado a mim, agora ela não vai mais funcionar dessa forma porque você está desconecto de mim. E ele fala: agora maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá de alimentar-se das plantas dos campos. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que a terra volte, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Conclusão, church. O pecado de Adão e Eva separou ele de Deus, separou o homem de Deus. E assim como a terra começou a dar espinhos, o homem começou a dar ruim.
O homem começou a dar defeito por causa dessa separação de Deus. O pecado é todo pensamento, anota isso, cara. O pecado é todo pensamento ou ação contrária aos planos e propósitos do seu Criador. Essa agora vai ser uma base para responder todas as suas perguntas para o resto da sua vida sobre o que é e o que não é pecado. Gente, tem uma penca de crente que fica mandando: pastor, fazer não sei o que lá é pecado? Pastor, não sei o que isso aqui lá é pecado? Cara, com isso daqui vocês vão ter a sabedoria de Deus para julgar o que é pecado e o que não é. Amém? Tudo que a gente faz que nos desvia do plano de vida abundante que o nosso Deus criou a gente para ter é pecado. Tudo que a gente faz ou pensa que nos desvia daquilo que Deus projetou a gente para viver, tudo que nos desvia de viver uma vida abundante é pecado. Amém, gente? O exemplo, posso confessar um pecado? Diante da congregação? Estamos aqui no ambiente safe, né? Está sendo gravado, mas eu não estou nem aí. Vou confessar um pecado aqui para vocês, gente. Eu estou pecando contra o meu corpo. Estou comendo mais do que deveria. Anotou? Estou pecando contra o meu corpo. Cara, eu comendo mais do que eu deveria, vocês entendem que eu não vou ter uma vida tão saudável quanto eu poderia ter e viver anos mais longos? Eu estou pecando, gente. E se eu fosse salvo por não estar pecando, já era, gente. Já era para mim. Eu ia para o inferno. Porque eu estou fugindo do propósito que Deus me criou para ser. Quem faz cirurgia bariátrica, gente, está fazendo o quê? A pessoa pecou, se passou na comida e está trazendo o estômago de volta para o tamanho que deveria estar. Se salvação dependesse da gente pecar ou não, todos nós iríamos para o inferno. O que o pecado faz com as nossas vidas? Rouba a gente de viver uma vida abundante. Amém, gente? O que o pecado faz com as nossas vidas? Rouba da gente viver a vida abundante que Deus tem para nós. Amém, gente? Deus, Ele continua nos amando. Você continua salvo, porque você é salvo por ter crido no Senhor Jesus. Porém, quando você peca, você está perdendo a oportunidade de viver a vida abundante que Deus tem para você, e certamente você está se colocando numa situação desagradável. Exemplo, propósito de criação. Esse iPad aqui, gente, esse iPad aqui, ele serve para eu pregar, serve para eu fazer várias coisas, né? Eu pego esse iPad aqui, eu coloco um prego aqui. Se eu der marretada aqui, ó, num prego, com esse iPad aqui, para o prego entrar nessa mesa, o prego pode entrar, não pode entrar? É esse o propósito do iPad? Não. Mas eu posso fazer coisas fora do propósito do iPad com ele, não posso? E pode dar até um resultado. Só que eu arrebentei o meu iPad. Quem está entendendo isso? Cara, Deus te criou para um propósito. Tudo que você faz fora daquilo que Deus te chamou para fazer, você está se arrebentando. Estão entendendo isso? Mas não é porque eu peguei esse iPad e bati no martelo que qual o nome do criador? Steve Jobs vai se arrepender de ter criado o iPad, porque eu fui um imbecil e peguei esse iPad para usar como martelo. Ele não vai se arrepender. Eu que fui burro e destruí algo e usei algo que me foi dado por um propósito que não era aquele.
Quem está entendendo isso? Vamos lá, gente. Sexo antes do casamento. Meu Deus! Jesus amado. Sexo antes do casamento. É ou não é pecado, pastor? Cara, vamos lá. Vamos ponderar aqui. Se pecado é tudo aquilo que te leva a viver uma vida fora do melhor de Deus para você, vamos ponderar se é pecado ou não. Vamos lá, vocês entendem que tudo que Deus faz é perfeito? Vocês conseguem entender que Deus tem uma mulher e um homem perfeito para vocês? Pode ter diferenças, pode ter falhas e defeitos, essa pessoa pode ter, mas quando Deus une, cara, parece que a pessoa se completa. Qual o problema do sexo antes de casamento? Primeiro, gente, esse negócio de cartório não existia antigamente. Deixa eu te falar que carta de casamento não existia. Deixa eu te falar que existiu antes de uma carta de casamento no cartório, existiu carta de divórcio, tá? Não existia carta de casamento. Abraão foi se casar com Sara e aí foram lá no cartório e deram uma carta de casamento para eles. Vocês assinem aqui, agora vocês podem ir lá e ter relação sexual. Negativo. Para Deus, teve relação sexual, casou, se torna um. Para Deus, a relação sexual é o casamento. Por isso que a gente aconselha, ei, se guarda. Porque se você ter relação sexual com aquela pessoa, você já se tornou um com ela. E sabe o que acontece? Quando você prioriza o sexo, você está colocando de lado tudo aquilo que de fato importa. E por isso que a gente vê pessoas vivendo relacionamentos abusivos. Porque colocaram em primeiro lugar a questão do sexo ao invés do caráter, dos princípios e aquilo que de fato importa para se viver o resto da vida com alguém. De novo, cara, glória a Deus. Cara, estão entendendo a instrução sincera e genuína? As igrejas ficam falando, não sei o que é pecado, não sei o que lá é pecado. E ninguém sabe o que é pecado e o que não é, porque não entendeu a raiz da questão. Cara, Deus resolveu a questão do pecado. Deus, como um pai de amor e como qualquer pai no universo, quando vê o filho deixando de desfrutar do melhor que o pai tem para ele, é lógico que o pai se entristece. Qual pai que não se entristece vendo o filho podendo viver uma vida ao máximo e está vivendo uma vida medíocre porque quis ter relação sexual antes com a mulher, agora engravidou e agora estão os dois se odiando porque tiveram um filho? Tá vendo a cagada que isso dá? Desculpa o termo. Tá vendo o problema que isso dá? A questão não é, pecou, agora Deus te odeia. Não, cara, Deus continua te amando. Deus, ele está ali pronto para te dar a vida maravilhosa que ele tem para você. Porém, quando você tenta viver a sua vida pelo seu esforço próprio, sem buscar em Deus uma direção, Deus, o que é melhor para mim? É essa pessoa que você tem para mim? Cara, eu quero te conhecer direito, eu quero saber do teu caráter, eu quero saber dos teus princípios. Quero saber o que você faz, o que você não faz. O que tu faz escondido, às escuras? Qual que é o teu íntimo? Eu quero saber. Você quer se relacionar comigo? Você quer casar comigo? Me fala o que está no íntimo do teu coração. Porque eu quero casar com alguém que eu conheço. Estão entendendo isso, gente? Não é só, transou agora, depois, antes do casamento. Gente, pelo amor de Deus. Vamos ser crentes maduros, amém? Entender o que é bom e o que não é bom para mim. Cara, Deus me ama em plenitude, Ele tem perdão pleno para mim. E não é uma questão do que eu faço ou não que vai desagradar a Deus, Ele se entristece por mim e não comigo. Ele tem pena de mim por aquilo que eu fiz. Ele não está com raiva de mim porque Ele é meu Pai. Ele sente pena, cara, meu Deus. Eu planejei uma vida tão maravilhosa para esse menino, cara. Por que ele está fazendo isso? Espírito Santo, fala para ele quem ele é. Cara, ele não precisa fazer isso, ele não precisa ficar se metendo nisso. Espírito Santo, fala para ele quem ele é.
Lembra Ele que você habita nele, que em você Ele tem força para sair dessa situação. Essa é a obra de Deus na vida do filho. Meu Deus. Isso é amor. Isso é o amor de Deus. Resolveu todo o problema do pecado. E agora Ele está aqui para nos ajudar a viver a plenitude de vida que Ele tem para a gente. Agora, lembra que a gente falou que Jesus ele restaurou o nosso espírito, mas a nossa alma continua nesse processo de transformação. Lembra disso, gente? Então, o nosso espírito sendo bem alimentado pela palavra e vivendo em constante comunhão com o Espírito Santo, nos leva a viver uma vida abundante. Porém, se você, tendo nascido de novo, sendo salvo, tendo um novo espírito, você ainda continua dando ouvidos à sua alma, ao seu velho homem, e vivendo um estilo de vida segundo um homem que a palavra diz que já morreu, você é como uma Ferrari nas mãos de um guri de 10 anos de idade. Tem um potencial gigantesco e incrível e está batendo em tudo quanto é lugar, arrebentando aquilo que Deus te deu. Church, nós estamos salvos. Você crê em Jesus? Você está salvo, cara. Aquilo que você faz aqui na terra, fora do propósito que Deus tem para você, arrebenta a sua vida, mas você está salvo. O que a gente faz de errado tem consequências e vai sim te levar a viver uma vida horrorosa e cheia de problemas. Você está entendendo isso? O pecado arrebenta com a nossa vida. Viver fora daquilo que Deus planejou para a gente arrebenta com a nossa vida. Acaba com a nossa saúde física e emocional. Viver nesse estilo de vida destrói a tua vida, mas Deus te ama e está pronto para te ajudar. E se você crê no Senhor Jesus, você está salvo. O reino de Deus é teu. Aleluia. Tudo que Deus ele fez, Ele tratou o nosso espírito. Por que que... E agora isso eu pensei no final, cara, dessa palavra. Hoje ainda eu estava terminando essa palavra. Eu pensei, Deus, por que que você não tratou também a nossa alma e o nosso corpo? Porque Ele tem um novo plano para a gente. Para a gente fechar, gente. 1 Coríntios 15, 51 a 58. Eis que eu digo um mistério a vocês, Paulo falando. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível, o nosso corpo, se revista do incorruptível, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Aonde está, ó morte, a sua vitória? Aonde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão do pecado é a morte e a força do pecado é a lei. Quem prega a lei na sua igreja, quem prega o antigo mandamento, quem prega as leis de Moisés, segundo a palavra de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 56, está dizendo que está levando a sua igreja a viver pela força do pecado, a viver dominada pelo pecado. É o que a palavra está dizendo. A força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes,
e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. Aleluia. Amém, church? Vamos ficar de pé?